Ponte da Avenida dos Estados, próxima ao SESI, começa a ser demolida. Briga em posto de gasolina acaba com um jovem atropelado e outro detido. PMs prendem traficante em São Bernardo do Campo. Vereador de São Caetano solicita instalação de câmeras de vídeo monitoramento na Avenida Almirante Delamare. Confira ainda nesta edição do J+. Entrevista com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Fábio Palácio. Terça-feira, 9 de maio de 2017. Está no ar o J+ ABC. Olá, boa noite a todos. Ponte que cedeu no início do ano começa a ser demolida. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. A ponte, que fica localizada na Avenida dos Estados, próximo ao SESI e também à estação de trem Prefeito Saladino, foi interditada desde o dia 17 de janeiro. Após fortes chuvas, o asfalto afundou, mas a ponte não chegou a cair completamente. Porém, o trânsito no local ficou intenso desde então. De acordo com o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, o SEMASA, os danos causados na estrutura da ponte são irreversíveis, podendo desabar a qualquer momento para dentro do rio Tamanduateí, prejudicando sua vazão e trazendo mais transtornos à região, como a possibilidade de transbordamento em caso de chuvas intensas. Na época em que a ponte cedeu, a Prefeitura anunciou que o gasto para a construção de uma nova ponte seria de 3 milhões de reais e que a construção do novo viário sobre o rio Tamanduateí seria por meio do projeto BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ficaria pronto em 2019. A demolição preventiva da ponte já começou e está sendo realizada por uma empresa terceirizada contratada pelo SEMASA. Segundo a autarquia, o trabalho não deve causar impactos no trânsito local, já que a área de circulação dos operários e das máquinas está interditada desde janeiro deste ano, com alternativas de tráfego definidas. E a previsão é que os trabalhos se encerrem nesta sexta-feira, dia 12. Falando sobre a política local, o presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicotti, solicitou uma força-tarefa para combater a criminalidade no bairro Centreville. Cicotti reuniu cerca de 100 moradores da região, representantes da Polícia Civil e Militar e também a Guarda Civil Municipal para debater medidas que solucionem o problema. Os moradores têm sido alvos de constantes assaltos nos horários de pico, que seriam no início da manhã e no fim do dia. Na madrugada desta terça-feira, por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, 2 jovens se desentenderam numa loja de conveniência em um posto de combustível localizado na Avenida Prestes Maia, esquina com a Rua Jaguari, no bairro Santa Maria, em Santo André. Apartada a briga, João Gabriel Ferreira Mota se ausentou por poucos instantes e voltou. E propositadamente atropelou Eduardo Machado de Oliveira, ambos de 25 anos. O acusado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e a vítima permanece internada no Hospital Municipal de Santo André. O indiciado confessou a prática criminosa. E agora vamos direto para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, onde a repórter Roberta Rossi tem mais informações sobre o estado da vítima. Boa noite, Roberta. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Darcio. E olha, a vítima, o Eduardo Machado de Oliveira, de 25 anos, deu entrada aqui no Hospital Municipal de Santo André por volta das 2h50 da madrugada desta terça-feira. Mas ele não se encontra mais aqui. Nós tentamos conversar com a coordenação do hospital, mas eles não puderam nos informar para onde a vítima foi encaminhada. Nós vamos continuar acompanhando o caso e para mais informações vocês também podem acompanhar pelo portal tvmaisabc.com.br. É com você aí nos estúdios, Darcio. E olha só, mais uma prisão na região, mas dessa vez em São Bernardo do Campo. Policiais do 6º DP
prenderam ontem um homem acusado de assaltar um taxista. O criminoso teria abordado o motorista solicitando uma corrida pelas proximidades. Quando o carro iniciou a viagem, o suspeito sacou uma faca e tentou roubar o taxista, levando um celular antes de fugir. Os policiais conseguiram chegar a Fábio de Souza, 37 anos, após imagens da rede de monitoramento instalada no ponto de táxi. E policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão prenderam ontem um traficante de drogas em São Bernardo do Campo, após receberem denúncia de um morador informando as características físicas do criminoso e também o local utilizado para a venda dos entorpecentes. Os policiais foram até a rua Frutuoso Ferreira Lima, no Jardim Olavo Bilac, onde visualizaram o indivíduo com as características relatadas e, depois de uma tentativa de fuga, prenderam o traficante. O meliante confessou o crime e também informou onde deixava as drogas. Foram encontradas mais de 150 porções de maconha e cocaína. O criminoso e as drogas foram encaminhadas para o 1º Distrito Policial de São Bernardo. E parece que uma das avenidas mais violentas da região finalmente terá uma solução. Trata-se da Avenida Almirante Delamare, que liga São Caetano a São Paulo, pela região do Heliópolis. A boa notícia é que o vereador de São Caetano, César Oliveira, se reuniu com o secretário de Segurança de São Paulo, Coronel Roberto Rodrigues de Oliveira, para debater a questão. E no final do encontro foi firmado um acordo para a implantação de câmeras na via. Esperamos que a situação realmente seja resolvida. Você confere no próximo bloco. Carteiras de habilitação contam com QR Codes. INEP divulga mais de 1 milhão de pessoas inscritas no Enem. Fatecs abrem inscrições para vestibular. Não saia daí não, hein? O J+ volta em instantes. E agora eu recebo nos estúdios do J+ ABC o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Fábio Palácio. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Gostaríamos que o senhor começasse falando sobre como está o diálogo com Diadema. Parece que tem um impassezinho. Boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV+. Diadema manifestou o interesse de sair do consórcio há pouco mais de um mês. O interesse manifestado pelo prefeito de Diadema, o prefeito Lauro Michels, mas que o consórcio entende pelo seu estatuto, no artigo 7º, que há necessidade de aprovação legislativa. Da mesma maneira como a prefeitura foi autorizada pelo Poder Legislativo para entrar no consórcio, o município, na sua tentativa de saída do consórcio, e é legítimo qualquer entidade ao direito de não permanecer consorciada, mas essa é uma decisão do município como um todo, não somente do Poder Executivo. Então, os vereadores estão reivindicando nesse momento a manifestação nesse processo para autorizar ou não a saída do município de Diadema do consórcio intermunicipal. E eles estão respaldados em alguma situação que contrariou, digamos assim, o município? A justificativa é de que o município de Diadema hoje não tem condições financeiras de arcar com o seu aporte no consórcio, com o rateio que é feito entre os 7 municípios. Diadema tem uma dívida com a entidade de já 2 anos e meio, ela já não vem pagando as suas obrigações com o consórcio intermunicipal desde o meio do ano de 2014, contrariou uma dívida que é a das mais elevadas da região, e com isso ela precisa arcar com o parcelamento dessa dívida, mais o rateio mensal entre os municípios. E o prefeito argumenta de que a somatória desses dois valores é impossível de ser custeada neste momento pelo município de Diadema. Nós estamos parcelando os débitos em 72 vezes, sem a colocação de multa, juros ou até da própria correção monetária, para auxiliar o município nesse momento de dificuldade financeira. Mas ainda assim o município entende que é impossível manter a associação no consórcio. Para a região isso não é bom, não é benéfico, já que o consórcio trabalha pela regionalidade, defende os pleitos da região com 7 municípios. Aliás, é uma ideia totalmente contrária ao consórcio, né? Falar no consórcio, secretário, me parece que há uma ideia também em pauta
muito boa, por sinal, da descentralização dos remédios, para facilitar a vida dos cidadãos. Porque, por enquanto, há uma concentração, né? Só um hospital faz isso, né? Exatamente. Todos os medicamentos de alto custo são subsidiados pelo governo do estado. É o governo do estado que tem a responsabilidade de entregá-los à população. E ele só faz isso hoje através do Hospital Mário Covas, em Santo André. E a fila de espera da população é muito grande para a retirada desses medicamentos. O consórcio, através do seu GT Saúde, o Grupo de Trabalho Saúde, que é composto pelos 7 secretários de saúde dos 7 municípios, vem trabalhando na possibilidade de descentralização desta entrega, para que ela pudesse ser feita especialmente em cada um dos municípios, para que não precisasse concentrar todos os moradores do ABC na retirada desses medicamentos no Hospital Mário Covas, e sim, cada morador pudesse retirar os medicamentos de alto custo em seu próprio município. E tem uma outra pauta muito boa também, que é a regulação de vagas. A regulação de vagas, todos os moradores do ABC, quando dão entrada em um hospital do seu município, em uma unidade de saúde do seu município, e precisam ser transferidos, e muitos de vocês devem conhecer pessoas que precisaram ser transferidos para o Hospital Mário Covas, para o Hospital Serraria e tantos outros da nossa região, precisam entrar numa central de regulação de vagas que é no estado de São Paulo inteirinho. Então, há pessoas de outros municípios fora da nossa região que vêm se internar nos hospitais daqui e nós ficamos sem vagas. O que nós buscamos hoje é a regionalização dessa central de vagas, onde somente os moradores da nossa região possam ter acesso aos hospitais da nossa região. Com isso, nós somos autossuficientes e essa espera enorme por vagas na rede estadual terminaria. Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a Casa do Consórcio em Brasília. Sem dúvida. O consórcio intermunicipal teve o seu orçamento reduzido em virtude da crise econômica que passa todos os municípios. Com isso, nós buscamos cada vez mais aportes de recursos do governo do estado e do governo federal. Para que a gente aumente esse aporte de recursos, o consórcio está instalando um escritório em Brasília. Nós somos a 4ª região com o maior PIB do país, uma força imensa, e não tínhamos uma representatividade em Brasília. O consórcio vai funcionar com esse escritório como uma espécie de garimpo em Brasília, porque há muitos recursos que podem ser destinados aos municípios que muitas vezes nós não conhecemos. Para isso, a instalação do consórcio em Brasília. Obrigado, secretário, pela presença. Muito obrigado, Darcio. É sempre um prazer estar aqui com os espectadores da TV+. Fábio Palácio, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. E você sabia que as novas CNHs terão QR Code? Aquele código que evita fraudes e falsificações. Ainda bem, né? O sistema conecta diretamente a carteira de habilitação ao sistema do Registro Nacional de Condutores Habilitados. As carteiras de habilitação antigas não farão parte desse esquema. E o INEP divulgou que mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram para o Enem em menos de 2 dias. As inscrições vão até às 11h59 da noite do dia 19, marque bem. A prova será realizada de 5 a 12 de novembro e a taxa de inscrição subiu para R$ 82. Mas atenção, porque o boleto precisa ser pago até 24 de maio e essa data está pertinho, né? Atenção agora, estudantes, pois as inscrições para o vestibular das FATECs começam na próxima quinta-feira, dia 11. O período de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo começa no dia 11 de maio e termina no dia 12 de junho. O exame será aplicado no dia 2 de julho, no domingo. O vestibular para o segundo semestre de 2017 oferece 15.010 vagas, número que inclui as 960 vagas para a modalidade à distância, distribuídas entre os 73 cursos gratuitos de graduação tecnológica. Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 75 em qualquer agência bancária. O candidato com deficiência que precisa de condições especiais para fazer a prova
deve mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Também é necessário encaminhar o laudo médico emitido por especialista por meio de um link específico na área do candidato até às 3 horas da tarde do dia 12 de junho. O Manual do Candidato, que traz datas, normas e orientações para o processo seletivo, está disponível no site. Marque aí com atenção, www.vestibularfatec.com.br. Você confere no próximo bloco os números do mercado financeiro e a previsão do tempo para amanhã. Continue firme na TV+. Agora vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em baixa de 0,34%, vendido a R$ 13,18. O euro encerrou com desvalorização de 0,9%, cotado a R$ 3,46. E a Bovespa fechou em alta de 1,03%. E um mês após as mudanças nas regras do cartão de crédito, os juros do rotativo caíram pela metade. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Vamos conferir. Também conhecido como pagamento mínimo do cartão de crédito, as taxas passaram de 456,6% ao ano em março para 233,9% ao ano em abril. Esse recuo ocorreu depois que o Conselho Monetário Nacional mudou as regras do cartão. Antes, o consumidor podia ficar indefinitivamente no rotativo do cartão de crédito. Para isso, era preciso apenas pagar o mínimo de cada fatura. Esse procedimento, no entanto, levava ao superendividamento a níveis elevados de inadimplência nessa modalidade. Em março, no entanto, o governo mudou essas regras. A partir dessa nova legislação, o consumidor passa a ter um limite para ficar no rotativo do cartão de crédito, somente 30 dias. Depois deste prazo, o cliente tem duas opções: ou ele paga a conta à vista ou parcela a fatura em até 24 vezes. A mudança foi anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado e se tornou definitiva após ser regulamentada pelo CMN, que é o órgão responsável por garantir a organização do sistema financeiro. E atenção, porque o saque do terceiro lote de contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 12, a Caixa vai dar início ao pagamento do terceiro lote das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Neste lote serão beneficiados os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Segundo a Caixa, cerca de 10,8 bilhões de reais serão liberados para saque. Além disso, haverá horário de funcionamento diferenciado para as agências no sábado, dia 13, segunda-feira, dia 15 e terça-feira, dia 16. No fim de semana, o atendimento será das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Já nos outros dias, as agências vão abrir 2 horas mais cedo para pagamento exclusivo de contas inativas. Para valores até R$ 1.500, o trabalhador precisa apenas do cartão cidadão para fazer o saque. Para valores até R$ 3.000, é possível sacar também em correspondentes da Caixa e loterias. Acima de R$ 3.000, é necessário procurar uma agência da Caixa e levar a carteira de trabalho que contém o termo de rescisão do contrato de trabalho. E o dinheiro é de livre uso do trabalhador e não pode abater de maneira automática dívidas em atraso, por exemplo. A temperatura nesta terça-feira ficou na casa dos 24 graus. Agora vamos à previsão para amanhã. Em São Bernardo, mínima de 14 e máxima 21. O tempo esfria um pouquinho, mas o sol aparece. Existe previsão de garoa à noite. Na capital, mínima de 15 e máxima de 23. Pode chover à noite, mas o sol entre nuvens predomina ao longo do dia. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo também esfria um pouco e fica entre 19 de mínima e 25 graus de máxima. Tem possibilidade de garoa à tarde, viu? Já no interior, a temperatura oscila entre 17 de mínima e 28 graus de máxima. Teremos sol ao longo do dia e não há previsão de chuva.
E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos e até amanhã.